Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, começando! Mais um dia, mais um ano, mais uma vitória do Fogão, dessa vez um 3-1 maravilhoso para lavar a alma do torcedor alvinegro, que vinha preocupado, né? Vinha assim esfregando as mãos nos últimos dias por conta de 3 empates seguidos no Brasileirão, mas eu falei aqui ontem, né? Ia ter Pururuca e teve no Allianz Parque. 3-1, inapelável, como diriam os antigos, né? Tô até aqui com uma camisa retrô daquela época ali de 89, 90. Tô até pensando de sábado vestir essa camisa. Botei hoje aqui, vestiu bem, né? Senti a energia do título da Libertadores, quem sabe, né? Galera, vamos falar muito do jogo de ontem e também como ficou a situação do Brasileirão, né? Botafogo ainda não é campeão. Temos que pregar aqui sandálias da humildade, até porque o Botafogo precisa de 4 pontos de 6 que irá disputar logo após a final de sábado, né? Os jogos serão já confirmados ontem pela CBF, dias 4 e 8 de dezembro. No dia 4, quarta-feira que vem, né? Sem ser hoje, claro, na próxima, Botafogo e Internacional, 9h30 da noite no Beira-Rio. E depois, no domingo, dia 8, é aquela rodada que todo mundo joga às 16 horas, o jogo no Newton contra o São Paulo. E aí sim, fechou o Brasileiro pra gente, né? Fala de Libertadores, a gente vai a Libertadores, Brasileiro, volta. Botafogo tem a chegada prevista para finalzinho da tarde, ali 5h30, 6 da tarde, hoje, lá em Buenos Aires. Portanto, o Botafogo passará aí boa parte do dia relaxando, descansando na capital paulista, para depois sim embarcar a delegação toda completa para Buenos Aires, né? Bem que o Textor falou que gostamos de jogar no Allianz Parque, né? Previsão aí do Textor se concretizou, né? Gostamos de jogar no tapetinho do Allianz Parque. Hoje vai ter, preocupa um pouco, né? O Bastos vai passar por exames lá em São Paulo, né, para detectar qual foi ali a extensão da lesão, né? Na verdade, ele sentiu um desconforto muscular no femoral, né, a parte de trás ali da coxa, logo no começo do jogo, 11 minutos, e em seguida o John, que estava perto do lance, né, acho que foi um lance com o Rony, se não me engano, o John sinalizou para o banco para ter a troca e ficamos todos ali preocupados. Acabou que entrou o Adrielson, né? Adrielson que depois faria o 3º gol da nossa vitória. O Adrielson escrevendo, né, um capítulo lindo de redenção justamente contra o Palmeiras. Todo mundo lembra do lance ali capital daquele fatídico 4-3, em que o Adrielson dá uma espanada na bola, acerta a bola até antes, mas naquela ocasião acabou sendo expulso, enfim. Aquela história que todo mundo já está cansado de saber. O Adrielson, nesse retorno ao Botafogo, faz o seu primeiro gol, né? E foi realmente de arrepiar, né? De arrepiar, né? O choro do Adrielson, a vibração dos jogadores e, claro, da torcida, passando aquele filme na cabeça de tudo o que aconteceu. Mas vamos lá, galera. Vou falar primeiro algumas situações aí do jogo e depois a gente entra na parte que eu sei que vocês gostam, que são os números, estatísticas, probabilidades, né? Ou, enfim, o que o Botafogo precisa fazer nessa reta final, né, de campeonato para garantir o tricampeonato brasileiro, beleza? Então, o Botafogo teve logo, né, essa perda aí do Bastos preocupante. O que deixa a gente um pouco mais animado é que ficou claro ali no final da partida o Bastos entrando em campo para festejar com seus companheiros e com um sorrisão largo, né, aquele sorrisão animado, e aparentemente foi mais uma precaução. De qualquer forma, como eu disse, passará por exames para a gente saber a extensão disso e ver se ele tem condições de jogo para sábado, né? Caso ele não possa atuar, teremos o Adrielson, né? Não vou nem citar o Lucas Alter, senão vocês vão me xingar aqui, mas eu acredito que o Bastos tenha condições, até porque a gente é um jogador muito forte, né, fisicamente, tem condições aí nesses 4 dias aí até sábado, né,
É isso? Quarta, quinta, sexta, sábado, quase 4 dias para se recuperar. Obviamente que tudo dependerá das imagens, exame de imagens, né? Galera, o Palmeiras sempre tenta fazer, né, assim, nas derrotas, né, aquele discurso do falar contra a arbitragem, né? Engraçado que quando o Textor fala de manipulação de resultados, isso aí é descredenciado, isso vira chacota, né? A Leila, agora ela tá mais paz e amor, né? Mas antes ela vinha e falava, esse senhor, não sei o que, um idiota, né? Tinha aquele discurso dela. E aí agora eles sempre pegam esse vitimismo, né? Primeiro foi em relação ao primeiro gol da partida, primeiro chute a gol do Botafogo, né? O gol do Gregory. A jogada começa no escanteio que o Alex Telles bate, chega no Almada para o Gregory, e o Gregory faz uma belíssima finalização para o fundo das redes, né? Aqueles primeiros 20 minutos de jogo, o Palmeiras, até por ser o dono da casa, tá com todo, né, o psicológico favorável, foi mais dominante. Achei o Botafogo estava ali ainda um pouco nervoso, errando alguns passes, né? O Marlon principalmente errando algumas bolas. O Botafogo retomava a bola, em seguida entregava de graça para o Palmeiras, mas eu acho que o sentimento que eu tive é o mesmo que vocês que estão me assistindo também tiveram. A gente via que o Botafogo estava fazendo um bom jogo, mesmo não conseguindo ainda, palavras até do próprio Arthur Jorge, não tinha conseguido ainda acertar ali o posicionamento, a marcação no meio de campo. No momento que sai esse gol e que o Palmeiras reclamou, né? De fato, o escanteio que dá origem, ali a Globo abriu até uma lupa, né? Um negócio nunca visto antes. Brincadeira, mas abriu uma lupa para ver que a bola não seria escanteio, enfim. Depois do gol, o Botafogo tirou um peso das costas que se chama empate com Vitória, empate com Cuiabá, empate com Atlético Mineiro, empate com Criciúma, né? Parecia que tinha um peso, a gente sabia disso, né? Não estamos aqui para chegar e falar, passar pano, dizer, olha, né? Ao mesmo tempo, esse elenco não é o elenco de 2023, né? Não é o técnico de 2023. Então aquele discurso da pipocada, da amarelada, da derrocada não serve, mas muita gente da imprensa começou, né? E os torcedores rivais, né? Falando, a gente dizia que, olha, isso aqui, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem a ver, né? Perder pontos faz parte. Palmeiras também cansou de perder pontos aí. Preciso repetir? Perdeu para o Corinthians, empatou com Fortaleza, né? Perdeu outros pontos durante o campeonato, né? Então, enfim, mas havia sim uma cobrança interna do Botafogo. O Tairo Arruda, nosso CEO, até fez uma fala bem interessante, e eu gosto quando o Tairo se manifesta, porque ele é um cara bastante objetivo, né? E tem dado, né, pontuado bem algumas situações. Ele, antes do jogo, ele falou duas coisas. Ele falou, olha, essa questão da Leila, do Textor, né? As provocações, tal, ele botou assim como provocações, né? Foi parar, tá na justiça americana, mas enfim, isso faz parte do jogo. Mas a Leila faz um ótimo trabalho no Palmeiras, então deu aquela, né, amaciada, mas a gente elogia, né, o trabalho do Palmeiras, tudo, mas o Botafogo, os jogadores do Botafogo estão com muita vontade, os jogadores do Botafogo estão com muito desejo de ganhar esse jogo, de ganhar os títulos aí que estão, né, ao nosso alcance, né? O Tairo já pontuou isso antes da partida. Então, no momento que o Botafogo faz 1-0, a gente percebe que o Botafogo dá um alívio no time, né? E o Botafogo passa a jogar aquele futebol tranquilo, né? Assertivo, e, enfim, e aquele nervosismo todo vai embora, né? Que, volto a dizer, é normal. Você está jogando no Allianz Parque, né? Perdeu a liderança na última rodada, Allianz Parque lotado, enfim, é normal o cara, né, entrar num jogo desse que tinha cara de final, dentro de um campeonato de pontos corridos, era uma partida com toda a característica de final. E o que eu falei aqui nos últimos dias, especificamente ontem? O Botafogo gosta desse tipo de jogo. O Botafogo tem se saído melhor nessas partidas. Foi assim,
quando jogou com o Flamengo e também estava ali brigando pela liderança, contra o Fortaleza também, quando a gente ganhou do Fortaleza no Newton Santos também, Fortaleza já estava ali no nosso cangote, né? Esses jogos decisivos grandes, esse Botafogo 2024 tem tirado nota 10, né? Ou 9, se preferirem, porque até aquela estatística que eu trouxe nos 2 últimos dias, vou ter que puxar ela aqui de novo, é a seguinte, agora ela mudou, né? O Botafogo teve 21 pontos disputados com equipes do G5 e conquistou 19 pontos dos 21, ou seja, ganhou 6 partidas e empatou uma. Só empatou com Fortaleza lá no Castelão. As outras todas ganhou do Palmeiras os 2 jogos, ganhou do Flamengo os 2 jogos, empatou com Fortaleza fora, ganhou do Fortaleza em casa e ganhamos do Inter no Newton Santos e teremos agora o jogo na próxima quarta-feira. Então o Botafogo faz impressionantes 19 pontos de 21 possíveis até aqui com as equipes do G5. Por sua vez, o Palmeiras piorou o retrospecto que já era ruim, né? O Palmeiras já teve 24 pontos, né? Já disputou 24 pontos contra equipes do G5, né? Não enfrentará mais equipes do G5, o Palmeiras tem Cruzeiro e Fluminense pela frente. Então, dos 24 pontos disputados, o Palmeiras conquistou apenas 4, ou seja, perdeu 20 pontos. A campanha do Palmeiras contra os times de topo da tabela, 4 empates e 4 derrotas, 0 vitórias. Então, isso é muito sintomático, né? Do que é. E aí depois o discurso aí da mídia de que não, Palmeiras tem o mental fortíssimo. Tem realmente mental fortíssimo, mas quem é que está realmente ganhando os grandes jogos, mostrando o que veio? É o Botafogo, né? Isso precisa ser repetido até que entre na cabeça aí. E se não entrar também na cabeça dos rivais, é problema deles. Precisamos nós, botafoguenses, sabermos disso. O Botafogo contra as principais equipes desse campeonato tem sido implacável. Precisaremos ser mais uma vez na quarta-feira que vem, né? Isso será fundamental, né? A gente já estava esperando que o Botafogo poderia fazer um bom jogo, porque sabia que o Palmeiras sairia para o jogo. O Palmeiras não iria ficar fechadinho lá atrás, como jogaram, por exemplo, o próprio Cuiabá, Criciúma, enfim, né? Vamos lá, voltando agora para as coletivas, né? O Arthur Jorge, o Abel Ferreira, né? Dentro daquele choro, reclamou do primeiro gol do Botafogo, reclamou, disse, não, o Marcos Rocha foi expulso, o VAR chamou, beleza, mas tinha que o VAR ter chamado também no lance da cotovelada do Luiz Henrique em cima do Rony. Só que o Abel esquece que são 2 situações diferentes, né? Uma é uma situação de jogo, né? Um jogador se proteger, né? E a outra foi do Marcos Rocha. Por que o VAR chamou? O Wilton Pereira Sampaio só tinha dado amarelo para o Marcos Rocha. O VAR chamou porque era um lance, né? Até a transmissão da Globo ressaltou isso. Um lance que a bola não estava rolando e o cara vai lá, e dá um supapo, né? Tenta dar aquele tapa ali, que é uma coisa, por mais que não tenha a força de um soco, né? É desmoralizante, né? Enfim, tem esse aspecto aí enfim, um tapa na cara, né? Não precisa dizer mais nada. E ainda uma entrada por baixo, né? Foi simultâneo, ele ainda tentou dar uma cutucada por baixo também no Igor Jesus. Igor Jesus foi malandro, claro, caiu, né? Sentiu ali o contato, caiu e aí foi expulso justamente o Marcos Rocha, né? A partir dali, claro, o jogo ficou mais afeito ao Botafogo. O segundo tempo estava também dominado pelo Botafogo. Claro que a gente sempre fica receoso, porque o Palmeiras, especialmente nos seus domínios, é uma equipe forte. Tem o Estevão, tem o Rony, tem o Flaco Lopes, tem vários jogadores qualificados. Então, mesmo 1-0 que o Botafogo controlava, né, a gente sabia que era muito tenso levar esse 1-0, né? O torcedor botafoguense só queria que o jogo acabasse, né? Logo, levar esse 1-0 até o final da partida. Com a expulsão, as coisas facilitaram um pouco. O segundo gol do Botafogo é interessante porque é uma jogada tão rápida do John, né? Aliás, o John tomou o 3º amarelo, tá fora. Quarta-feira teremos Gatito Fernandes lá no Beira-Rio, né? Estou prevendo uma grande atuação, quem sabe uma atuação até de despedida, né, do Gatito Fernandes jogando lá nos Pampas, né? Mas voltando, o John sai rápido
A Globo tá mostrando um anúncio, assim, meia tela. Eu olhei assim, cara, vai ser gol do Botafogo. E aí eles abrem rápido, assim, quer dizer, lamentável, né? Perderam ali praticamente o segundo gol do Botafogo, foi uma jogada rápida do John, a bola não me lembro quem é que toca, mas chega no Igor Jesus, o Igor Jesus de cabeça em cima do Caio Paulista, faz assistência para o Savarino, que completa brilhantemente. Savarino, melhor jogador em campo, eleito melhor jogador em campo. Uma barbaridade que joga o Sava, que já tinha sido, né, o grande jogador, o melhor jogador no nosso 2-2 que nos classificou na Libertadores, contra o mesmo adversário no mesmo Allianz Parque, né? Fala agora do Arthur Jorge após o jogo. Ele dedicou a vitória aos torcedores alvinegros, né? Merecido, tudo que a gente tem feito aí ao longo de toda a temporada, mas especificamente agora também nessa Aerofogo, enfim. Então dedicou e falou, merece desfrutar desse momento. Merecemos mesmo, merecemos, Arthur. Valeu pela citação, agradecemos, né? E aí depois, finalmente, o gol emblemático da redenção do Adrielson, né? Parecia realmente um roteiro de cinema, a gente lembrar, né, de tudo que aconteceu justamente num jogo com o Palmeiras ano passado, né? E agora o Adrielson fazendo esse belo gol de cabeça, o 3-0. E o jogo era para ter sido 3-0, acabou que teve o gol do Richard Rios e, né, a arbitragem falhou aí, né? Se por um lado eles estão reclamando do nosso primeiro gol, um escanteio que não foi, era para ter sido revisado ali pelo VAR a posição do Gustavo Gomes, né? Que estava bem na frente ali, bem próximo do John e ainda meio que faz um movimento e tal. Então, assim, pelo que a gente acompanha do futebol, esse lance muitas vezes ele é anulado, né? Pela interferência, o jogador que se vale da posição de impedimento e acaba atrapalhando, distraindo o goleiro. Mas enfim, aquela altura ali o 3-1 também não fez diferença, beleza? Falar aqui do Igor Jesus, né, que não tem balançado as redes, mas como eu falei, tem sido uma peça aí fundamental. Acabou que deu lugar ao Matheus Martins, porque tem um mosquito aqui, aleatório. E o Igor Jesus até brincou no final, falou que... Porque tinham jogado um saco de pipoca, a torcida do Palmeiras ali, muito bem humorada, né? Só que não, não, engraçado. Jogou um saco de pipoca e ele quase comeu aquela pipoca, só que obviamente, né, não é recomendável. Vai que essa pipoca tá estragada, sei lá. E aí ele brincou, o Igor Jesus falou que não quis desmerecer a pipoca do torcedor palmeirense, né? E o mosquito agora me atacou aqui, deve ser um mosquito palmeirense, não é possível. Ai, a pururuca. Vamos lá. Galera, vamos falar agora mais um pouco de números e como é que tá o campeonato. O Botafogo tem 73 pontos. Matei o mosquito. Matei o mosquito. E posso provar. Momento aleatório do canal Botafogo Digital. E posso provar. Beleza, eliminado. Galera, o Botafogo tem 73 pontos, 21 vitórias, ou seja, igualamos o Palmeiras em número de vitórias. Temos 10, olha a campanha do Botafogo, que maravilha. 21 vitórias, 10 empates e apenas 5 derrotas. E um detalhe, no saldo de gols ultrapassamos o Palmeiras em um gol. Chegamos a 28 de saldo de gols, tá? Palmeiras tem 70 pontos, as mesmas 21 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. A diferença aí entre os times, né? No momento, justamente, o Palmeiras tendo menos empates, mas 3 derrotas a mais. Dessas 3 a mais, 2 foi pra gente, né? Do que o Botafogo. O Internacional tem 65, tá na briga, porque tem 3 jogos ainda. Primeiro jogo agora é domingo contra o Flamengo no Maracanã, tá? Então o Inter tem 65, se ganhar os 9 pontos que falta, pode chegar a 74, né? O Fortaleza, mesma coisa, 65, 35 jogos, pode chegar a 74. Ontem, né, teve Fortaleza e Flamengo, 0-0, ótimo resultado pra gente, segurou as duas equipes. O Flamengo vem um pouco abaixo aí de Inter e Fortaleza, com 63 pontos, também em 35 jogos. Portanto, o Flamengo, se ganhar os 9 pontos que faltam, chegaria a 72, tá? Então, Inter pode chegar a 74, Fortaleza pode chegar a 74, Flamengo no máximo chega a 72. Como tem um confronto aí Flamengo e Inter no domingo, né, a gente já imagina aí
um empate seria também, mais uma vez, muito bom para segurar as pretensões das duas equipes. Esse jogo é 16 horas no Maracanã, 18h30 vai ter Vitória e Fortaleza no Barradão. Então também outro jogo para a gente ficar de olho aí nas equipes que vêm logo abaixo, né? Fechando aí esse G5 de campeonato, que está bem destacado aí, equipes que matematicamente ainda têm chance de título. Falando em termos práticos, né, o Botafogo precisa de 4 pontos, botei até na thumb, né, que seria uma vitória contra o Inter, um empate contra o São Paulo, ou um empate contra o Inter e uma vitória em casa na última rodada contra o São Paulo. Porque dessa forma o Botafogo chega a 77, o Palmeiras tem 70, só pode chegar a 76 se vencer os 2 jogos que restam, então o Botafogo não seria ultrapassado de forma alguma com esses 4 pontos. Agora também, o Botafogo pode empatar contra o Internacional, chegaríamos a 7-4, e o Palmeiras perder para o Cruzeiro. E aí, no máximo, se o Palmeiras vencesse o Fluminense na última rodada, chegaria a 7-3. Então o Botafogo já seria campeão com essa combinação de resultados. Um empate no Beira-Rio e o Palmeiras perdendo no Mineirão, né? Por que não? Por que não? Eu acho que a pressão, o campeonato, perdão, não está definido. Ontem a gente deu um grande passo, mas a gente sabe que o Palmeiras é frio o suficiente para ganhar os 2 jogos que restam. Não imagino o Palmeiras entrando, sabe, numa de tipo, já estamos de férias, ou perdemos do Botafogo, perdemos o campeonato. Eu imagino o Palmeiras, e eu vejo que o Botafogo está tratando da mesma forma a vitória de ontem, possivelmente vencendo o Cruzeiro no Mineirão e vencendo o Fluminense na última rodada. O Fluminense empatou ontem com o Criciúma. Isso foi bom também, porque vai obrigar o Fluminense a jogar bola na última rodada, jogar pela sua vida, pela permanência na Série A na última rodada, provavelmente, né? Mas, em tese, o Palmeiras é favorito para vencer Cruzeiro e Fluminense. Por isso, o Botafogo tem que se preparar para fazer esses 4 pontos, que não serão fáceis, né? Internacional, eu ia dizendo, melhor equipe do retorno, campanha fantástica, sei lá, 16 jogos de invencibilidade, né? O time está voando do Inter, né? E tem o fato do jogo ser na próxima quarta. A gente está imaginando tudo dando certo com o Botafogo. Sai campeão da Libertadores, o Botafogo vai ter o domingo praticamente, né? O sábado e o domingo para curtir o título. E segunda-feira já é trabalho focado já no jogo do Beira-Rio. Então, assim, é tudo muito corrido, né? O calendário agora apertou de vez, né? Vai ser interessante a gente, no domingo, se Deus quiser, se Deus permitir, estar comemorando o título da Glória Eterna, né? O Atlético que ontem perdeu, mandou time reserva a campo, perdeu de 3-2 para o Juventude, né? O Atlético, até pela situação no campeonato, não que esteja confortável, está ali meio de tabela, o Atlético optou por poupar o time todo titular para o jogo de sábado. O Botafogo não tinha essa opção, ou até tinha, né, como alguns sugeriram, e a gente viu que o Botafogo fez o certo de ir com força máxima ontem para seguirmos vivíssimos no Brasileirão, a luta pelo tricampeonato. Então, o Botafogo vai ter o jogo sábado, comemoração, esperamos, sábado, domingo, e o que eu disse, segunda-feira já tem que estar de volta ao batente para mais uma decisão contra o Internacional. E aí é a parte boa, né? O Botafogo tem sido grande nesses jogos grandes, né? Mais uma equipe do G5 que o Botafogo vai enfrentar, e uma equipe que o Botafogo ele tem sido ardiloso, né? Nesses jogos, especialmente fora de casa, né? Uma equipe que sabe se defender muito bem, né? Ontem contamos com a sorte, contamos até com a trave, né? Ali no início da partida, chances perdidas pelo Palmeiras, temos que admitir isso, mas o Botafogo fica ali preparando a armadilha, né? O Botafogo, quando vai à frente ou vai ao ataque, tem jogadores excepcionais, né? Enfim, não preciso nem citar aqui para vocês. Então, a situação de momento é essa. Eu acho que, sob o ponto de vista anímico,
foi maravilhosa a vitória ontem, por todos os sentidos, para o jogo de sábado principalmente, porque vimos que o Botafogo voltou a ser Botafogo, voltou a desenvolver o seu melhor futebol, né? Em grande parte da partida, foi senhor absoluto. A expulsão do Marcos Rocha ajudou, claro, mas faz parte do futebol, né? Faz parte do futebol. Então, até o golzinho no final ali, eu vou dizer que acho que foi bom para também dar uma pezinho no chão, né? Mas tenho notado, jogadores estão com esse discurso, Arthur Jorge está com esse discurso e nós, botafoguenses, também estamos seguindo aí a mesma linha. Foi uma grande vitória do Botafogo, lavou a nossa alma, mas a gente sabe que terá um jogo 90 minutos, né? 100 minutos com acréscimos, decisivo no sábado, e o Botafogo vai realmente com ânimo renovado, chega hoje a Buenos Aires, né? Para fazer esse grande jogo, essa grande partida, para entrar na nossa história, né? Beleza? Galera, é isso. Comenta aí embaixo como é que está sendo aí, como que vocês viram o jogo de ontem. Estão mais animados? Com certeza sim, né? Deixa o like, é importante para o canal, para a plataforma que entender que é um conteúdo importante. Ontem eu fiz um vídeo que eu modestamente achei que trouxe coisas muito legais e nem sempre tem o número de visualizações que a gente esperava, né? Fica assim abaixo. Eu sei que o torcedor está tenso, eu sei que o torcedor tem vários outros canais também de muita qualidade para buscar informação, mas é isso. Eu acho que chegou a hora aí da gente ser feliz, né? Mas com cautela, né? Com tranquilidade mesmo, porque a gente viu que esse Botafogo 2024 quer muito. Ninguém merece mais do que a gente, desde que a gente seja Botafogo, né? E seremos Botafogo até o final, beleza? Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima, sempre!